de hoje, que nós estamos falando, ele tomou emprestado essa palavra do treinador esportivo, que usa técnicas e métodos para explorar o potencial máximo do atleta de alto rendimento. Ou seja, o coach ele vai trabalhar com pessoas que já tenham um bom rendimento ou um alto rendimento. O coach ele não trabalha, o coaching, a metodologia, não trabalha com pessoas que estejam em sofrimento psicológico. Quem cuida de pessoas em sofrimento psicológico são os psiquiatras, são os psicoterapeutas, são os psicólogos. Então, o coach, ele vai acolher e vai trabalhar com pessoas que já desempenham bem, que são saudáveis, e elas entendem que elas podem entregar um pouco mais, ou um pouco melhor, ou um pouco diferente, ou quiçá muito mais, muito melhor, muito diferente daquilo que elas estão entregando. É aí que se contrata um coach. Não se contrata um coach quando tu está, quando a pessoa está em sofrimento psicológico. E na verdade o coaching, a metodologia, ele vai te ajudar a trabalhar também na prevenção. Ele é preventivo, porque a partir do momento em que eu me conheço, em que eu consigo gerenciar e lidar melhor com as minhas emoções, em que eu desenvolvo habilidades e competências para lidar com certas situações, o meu nível de ansiedade, que é o que geralmente aquele nível alto de ansiedade persistente, que é o que gera doenças, esse nível de ansiedade ele consegue se estabilizar, entra aí a parte de autogestão. Então, o coaching acaba sendo preventivo para essas doenças mentais. A questão é que ainda, a questão é que ainda confunde-se coaching com terapia. Gente, coaching, ele é um processo de treinamento e desenvolvimento, e ele é um processo terapêutico, tá? Ele é um processo que deixa as pessoas... Por que que ele é confuso, né? Por que que as pessoas confundem? Os meus clientes, tá? Ao entrarem em uma sessão, eles entram de uma forma, e ao deixarem a sessão, eles estão se sentindo mais leves, eles estão se sentindo melhor, eles estão com mais clareza, eles estão, consequentemente, mais felizes, eles têm um norte, eles têm uma direção, eles sabem o que fazer, como fazer, quando vão entregar determinada tarefa, com quem eles precisam conversar. Então, tudo isso acaba sendo terapêutico. Mas o coaching é diferente de uma terapia convencional. O Mário diz assim, a prática nunca vai ocupar o lugar da psicologia. Claro que não, claro que não. Elas são complementares, o coaching ele pode ser complementar à psicologia e vice-versa, mas cada metodologia tem a sua função, cada metodologia tem as suas ferramentas. E, gente, eu já recebi muitas pessoas que disseram assim, Maria, eu já trabalhei com terapeutas, eu não gosto da metodologia dos terapeutas, eu não gosto dessa metodologia, eu quero algo que me veja como ser humano, olhando para o meu potencial e entenda o que eu posso fazer daqui para frente. Eu digo, então, tu está no lugar certo. Nós vamos olhar para o teu presente, nós vamos colocar luz em certas situações e acontecimentos do teu passado para entender de que forma isso hoje pode ser obstáculo para o teu presente e futuro. Mas nós não vamos ficar muito tempo ali em questões do passado, porque não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é crescimento e desenvolvimento e potencial. Então a gente vai olhar para os teus pontos fortes. Se o indivíduo não consegue, se ele tem bloqueios mentais, traumas muito fortes que o impeçam e o coach não é capaz de solucionar isso e nem deve se ele não for capacitado para isso, é importante que o coach, então, direcione esse indivíduo, ele direcione esse cliente para um outro profissional. É importante essas alianças, né, que ele tenha psicoterapeutas que ele possa indicar, ou que ele tenha psiquiatras que ele possa também trabalhar, ou mesmo que a pessoa procure por conta um profissional da área da saúde mental. Parte da entrevista para os coaches é uma das partes mais importantes, que eu sempre deixo muito aberto, eu sempre gosto de esclarecer para quem busca pelos meus serviços.
Eu digo para as pessoas, me faz perguntas, me questiona, compreende como é que eu posso te ajudar. E eu pergunto, né, como que tu entende que eu posso te ajudar enquanto coach, enquanto profissional? E com essa pergunta eu já vejo o nível de compreensão e de entendimento e de conhecimento que essa pessoa tem acerca da metodologia ou não. Então, mas quais são as perguntas que a pessoa que está procurando um coach, ela pode fazer para o seu coach, né, para o seu futuro coach? Como é que você acha que pode me ajudar? Isso está aqui na matéria. Isso auxilia também a entender qual é exatamente a expertise do candidato. Também é importante pedir detalhadamente sobre a metodologia e as ferramentas utilizadas e verificar o quanto o coach está realmente interessado em compreender o problema que precisa ser resolvido, ou se ele está apenas querendo vender o método. Então, no diálogo, o primeiro diálogo ele precisa ser um diálogo muito esclarecedor. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, o nosso primeiro contato, eu não faço sessão gratuita, eu não faço sessão experimental. O nosso primeiro contato é para que eu possa esclarecer de que forma eu vou trabalhar contigo, esclarecer o que é que eu espero de ti enquanto cliente, porque é muito importante o engajamento das duas partes, não adianta somente eu, profissional, treinador, estar engajado se o outro não está engajado, né? Ter dinheiro para pagar um processo não é sinônimo de que tu vá fazer um processo, pelo menos não comigo. Então, esse início, essa conversa esclarecedora, ela é extremamente importante. Gente, eu sempre digo, não é feio perguntar, não é feio questionar. Eu acho que é uma questão cultural, né? Quando a gente vai buscar um profissional, talvez fique um certo receio, né? Vou perguntar onde esse profissional se formou, há quanto tempo ele atende, se isso é relevante para mim, né? Claro. Então, será que esse profissional vai... O que ele vai pensar de mim, né? Será que ele não vai gostar de mim por perguntar isso? Gente, quando se está em um mercado, em uma área em que ainda não há regulamentação, o papel, é o teu papel, é fundamental que essas perguntas sejam feitas, são perguntas investigativas, não são perguntas de julgamento, né? São perguntas simplesmente para compreender se esse profissional, ele está apto, de fato, a ajudá-lo. É só isso. De olho nas certificações. A pesquisa global da ICF apontou também que para os consumidores, ou seja, para as pessoas que buscam um profissional da área, é que existem pessoas que não são certificadas, que denominam, se autodenominam como coaches. Gente, aí é um grande problema, eu diria, do mercado. Ainda hoje eu vi uma escola, na verdade eu não sei se é uma escola, uma instituição, se é uma pessoa, ela oferece certificações para pessoas que queiram, né, se denominar coaches, $20, $20 é o valor dessa certificação, em reais são R$100. Fico pensando que tipo de conteúdo essa pessoa vai receber, o que ela vai receber de fato ali, né? Isso me preocupa bastante. Então, é muito importante que o cliente pergunte: onde foi a tua formação? Quantas horas, né, tu teve de formação? O que é que tu faz para te atualizar? Me conta um pouquinho mais. O que é que tu faz para te atualizar? Onde tu te formou? Há quanto tempo tu atua? Quais são os teus cases de sucesso? Tu pode me dar alguns exemplos? Gente, isso não é feio perguntar. Feio é tu contratar um profissional e esse profissional te trazer prejuízos, porque envolve tempo, envolve teu emocional e envolve recursos financeiros. Então, são recursos importantíssimos nos dias de hoje. Para a Eliette, é fundamental checar as escolas de coaching, é isso que eu estou trazendo para vocês, e principalmente se agora falando com quem está buscando um certificado para atuar como profissional. É importante que vocês busquem escolas certificadas e que trabalham as competências necessárias para ser um bom profissional. Escolas que principalmente incentivam as horas de estudo, escolas que incentivam a prova escrita e oral. É claro que prova não prova nada.
eu sou professora e sei muito bem disso, mas é uma forma de saber o quanto este aluno, o quanto esse profissional, ele de fato absorveu aquilo que ele está se propondo de fato a trabalhar ou a ensinar. E, sobretudo, saber se essa escola, né, se ela segue um código de ética. E a ICF, ela tem um código de ética muito bem construído, muito bem estruturado. Recentemente, esse código de ética foi revisado e de 11 competências nós passamos a ter 8 competências éticas, que abrangem muitas coisas. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição deste vídeo esse código de ética, para quem tem interesse. O que mais aqui? Então, aqui, né, a matéria ainda diz que esses cuidados são relevantes, já que não existe regulamentação da atividade no Brasil. Gente, não existe a regulamentação da atividade no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Não existe regulamentação ainda da profissão. E existem milhares de empresas que contratam esses serviços, porque existe comprovação de que a metodologia de fato apoia indivíduos e organizações que estão passando por mudanças, por transformações, estão em crescimento ou querem crescer, ou precisam rever suas estratégias, ou precisam deixar mais claro o seu propósito, precisam fazer com que as pessoas desempenhem melhor, vivam melhor, né? Então, é por isso que ela está tão bem disseminada em diversos países e, no entanto, em todos esses países do mundo ainda não existe regulamentação, não é só aqui no Brasil. Não é um curso de final de semana, ou de 2 semanas, ou de um mês, ou de um ano, quiçá. Não é um curso que vai te dar um certificado de Master. O certificado de Master, ele é para pessoas que comprovam a sua prática de atuação acima de 2.500 horas de práticas. E isso é bastante tempo atuando. Agora, aqui diz, o certificado não resolve tudo. Perfeito, gente. Realmente, certificado não resolve tudo. Eu já disse antes e repito, existem diversos médicos com certificado que são terríveis. Não só matam as pessoas, né? Se não matam, deixam essas pessoas doentes, com traumas. Existem advogados terríveis, existem psicólogos terríveis que não deveriam estar atuando. Então, em todas as profissões, o certificado não resolve. O que resolve, no meu entendimento, é a educação que é isso que nós estamos fazendo, o esclarecimento, a educação continuada desse profissional e a educação do mercado, né, do cliente, de questionar, de perguntar. Gente, não há espaço, não é sustentável uma pessoa que se denomina ou se intitula trabalhar com algo, se ela não presta um bom serviço, ela não se sustenta por muito tempo nesse mercado. A minha decisão de seguir adiante, de me certificar, de me especializar. Hoje eu estou me especializando com pós na área da saúde, na área de neurociências e comportamento, porque o coach, ele precisa, né, se ele está se propondo a trabalhar com seres humanos, ele precisa minimamente entender de emoções, entender de funcionamento cerebral. Então, eu entendo que é importantíssimo a atualização contínua do profissional. E o mercado, ele mesmo, né, o mercado vai separar e vai excluir esses profissionais que não se atualizam, que são marqueteiros, porque existe muito marketing, sim. Então, o nosso papel, de novo, é contribuir. A matéria fala, né? O certificado não resolve tudo, é necessário saber o quanto o profissional está atualizado sobre as mudanças no mercado. Então, é isso que eu acabei de falar. Na pandemia, liderança à distância, por exemplo, né? Como é que o sujeito que liderava antes, dia após dia, né, dentro de lojas, dentro de instituições, dentro de hospitais, como é que ele faz agora uma gestão? Como é que ele exerce a liderança dele à distância, né? São coisas que o coaching ajuda, que o coaching está ali para apoiar. Outros precisam estar por dentro das atualizações sempre, porque nós trabalhamos olhando para o futuro. Então, se nós nos propomos a trabalhar olhando para o futuro e para as tendências de mercado e apoiando líderes e apoiando profissionais que estão crescendo,
nada mais justo do que crescermos juntos, e se não estamos crescendo juntos, alguma coisa há de errado, né, com esses profissionais. E diz também, né, que as competências de agora são diferentes das competências de um ano atrás, com certeza, e as lideranças precisam, mais do que nunca, desse apoio para ajudá-los com essa transformação e toda essa mudança. Não é possível mudar a vida de um indivíduo depois de uma live ou de curtir posts no Instagram. Então, é esse o alerta dessa matéria. Eu vou deixar para vocês a descrição, um link com as competências essenciais e obrigatórias, né? Mas aqui só para trazer um resumo para vocês e encerrar esse vídeo, as competências obrigatórias da ICF são as habilidades que o coach deve cumprir e que são avaliadas para a concessão das certificações da ICF. Ética e padrões, contrato, confiança, presença, escuta ativa, questionamento, comunicação direta, conscientização, definição de ações, planejamento e estabelecimento de objetivos, gestão do processo e responsabilidade. Eu posso fazer um vídeo posteriormente esclarecendo mais para vocês sobre esse código de ética. Acredito que o que eu gostaria de dizer para vocês se resume a isso tudo. Sei que foi bastante informação, foram reflexões, né? foram realmente comentários acerca aí desse assunto. E aqui tem mais uma parte bem importante que diz análise criteriosa, orientações que devem ser seguidas durante a busca por um coach. Então, para ti que está buscando um coach, reflita sobre as tuas metas, resuma o que tu espera realizar nesse processo, né, para que tu tenha uma ideia clara sobre os teus objetivos, confirma a credibilidade desse profissional, pesquisa o treinamento, as associações, as credenciais desse profissional, entreviste pelo menos 3 profissionais. Sim, entrevista diferentes profissionais. Já diz para o profissional, olha, eu estou pesquisando profissionais para a contratação. Eu preciso contratar um coach e eu estou entrevistando. Então, falando contigo não significa que eu vou trabalhar contigo. Por favor, não tenta me convencer. Só me diz como a metodologia funciona, como é o teu jeito de trabalhar, onde tu te formou, qual o teu tempo de formação, etc. Perguntas essenciais durante a entrevista que a matéria ainda traz. Qual é a tua experiência? Né? Isso que eu já falei para vocês. Qual é a tua especialidade? Em quais áreas tu trabalha com mais frequência? Se é business coaching, por exemplo, eu trabalho com business coaching e muito com life coaching. Eu trabalho hoje mais com indivíduos que me contratam sem a presença, né, da empresa. Não é a empresa que me contrata, mas sim mais os indivíduos que queiram melhorar a sua performance, o seu desempenho, indivíduos que estão passando por transição ou pessoas que almejam desenvolvimento mesmo de suas habilidades e competências para então traçar um caminho dentro da organização ou dentro daquela carreira ou daquele segmento que ela gosta, que ela se encontra, o que ela pretende fazer. E por último, por fim, quais são algumas das histórias de sucesso, né, deste coach? Então, até aqui é isto. Mais uma vez, eu fecho esse vídeo dizendo que a educação, a informação é a base, eu diria que resolveria grandes problemas da humanidade se nós tivéssemos mais fortemente esse intuito de buscar por informações, né? De questionar realmente as pessoas, de não tomar as coisas como verdade. Então, nem tomar como verdade que coaching de Instagram são pessoas que não são confiáveis, porque eu conheço muitos coaches que estão no Instagram e outros profissionais da área da saúde, da área da educação, da área do desenvolvimento, cientistas, inclusive, clientes, inclusive, que estão no Instagram e são pessoas que estudam, são pessoas que têm um respaldo científico, são pessoas seríssimas, são pessoas comprometidas, engajadas e estão ali, sim, no Instagram. Eu sou uma delas. E eu também, por outro lado, conheço coaches, conheço outros profissionais, outros médicos, enfim, que estão também nas redes sociais e que realmente não prestam ou não servem
não servem à sociedade como deveriam servir, com ética e responsabilidade. Então, nosso papel é ter, no mínimo, minimamente, essa clareza para que a gente possa, então, questionar melhor as nossas escolhas, né, e questionar principalmente na hora de uma contratação, certo? Muito obrigada. 1 hora aí de vídeo fechando, 60 minutos exatos. Muito obrigada para quem me assistiu até aqui. Eu fico à disposição para quem desejar esclarecer mais sobre esse assunto. Fico à disposição para quem tiver dúvidas ainda sobre o assunto. Enfim, eu vou procurar sempre responder na medida do possível, na medida em que eu souber. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer, olha, isso eu não sei, isso não cabe a mim te responder. Mas, enfim, é isto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.